Fala galera, tudo bem? Então vamos para mais uma aula do nosso curso. Até agora a gente já falou bastante sobre o Tesouro Direto, já falamos sobre dados, já falamos o que é o Tesouro Direto, então acredito que vocês já pegaram bem essas informações. Agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os títulos, né, do Tesouro Direto. Lembrando que no Tesouro, né, nós compramos títulos, compramos partes desses títulos e temos direito a esse título, né? A gente compra esse título, ele vai ter uma rentabilidade e no final, no prazo que a gente estipulou, a gente vai receber o nosso dinheiro que nós investimos no título, né? Então, o valor inicial que você investiu, mais os aportes e mais as rentabilidades. Beleza? Então, no Tesouro Direto, gente, não é só... muita gente acredita que quando a gente fala Tesouro Direto, as pessoas acreditam que é uma coisa só. Como se fosse o próprio título Tesouro Direto e as pessoas investissem direto no Tesouro Direto. Só que não. No Tesouro Direto, podemos dizer que temos submodalidades, né? Se fosse para a gente adaptar, seria submodalidades, que são o quê? São diversos títulos que tem cada um com a sua característica, cada um o seu benefício, né? A sua vantagem. Então a ideia dessa aula é falar para vocês quais são os títulos que nós temos no Tesouro Direto e como que vocês podem investir neles. Beleza? Então vamos lá então. Então, o primeiro título que nós temos no Tesouro Direto é o Tesouro Pré-fixado. Beleza? Então, o que é o Tesouro Pré-fixado? Lembrando, gente, antigamente o Tesouro, né, ele tinha uma sopa de letrinhas, né, que o pessoal falava bastante. E esses nomes mudaram a partir de 2002, né? Então, Tesouro Pré-fixado, antigamente ele era chamado de LNT, né, que era a Letra do Tesouro Nacional. Tudo bem? Então, o que é o tesouro pré-fixado, né? O tesouro pré-fixado, ele é um tipo de investimento que você pode comprar o título dele, certo? Porém, ele tem uma taxa já pré-estabelecida, né? Então vamos dizer que você vai comprar ele vai estar assim, ó, tesouro pré-fixado, rentabilidade, 7% ao ano. Então assim, essa rentabilidade fixa, tudo bem? Então você vai comprar o título, ele vai render 7% ao ano. Simplesmente isso. Básico e simples. Comprou o título, vai ter lá a rentabilidade. Pode ser 7, 7,5, 7,60, enfim, cada título tem a sua explicação. Então, quais são as vantagens, né? O investidor, né, ele sabe a rentabilidade no final do título, né? Porque é muito simples. Se você compra o título e o título fala que ele vai te render 7% ao ano, é só você fazer o cálculo, investir 1.000, vai render 7%, tá, beleza, 7% ao ano, em 3 anos, valor X. Então, assim, ele é fácil para questão de cálculo, né? Então você já consegue ter uma noção quanto que você vai resgatar no final, beleza? E ele também é interessante, né? Ele é um indicador para quem acredita que a taxa pré-fixada será maior do que a taxa básica de juros, né? Então, o que acontece? Os próximos títulos que a gente vai falar são títulos indexados à inflação, né? Então, se você acredita que a inflação não vai crescer tanto, que aquela taxa do pré-fixado vai ser maior do que a taxa da inflação, do que a taxa dos outros títulos, você pode ter uma rentabilidade muito maior nos títulos pré-fixados. Tudo bem? Então, isso é uma questão importante, né? Se você acompanha a economia e você acredita que como que vai ficar o cenário de acordo com o período do título que você vai comprar, sei lá, o título vence em 2022 e você acredita que até 2022 o cenário vai ser o que tá, não vai ter muitas mudanças e você acredita que a taxa pré-fixada ela tá muito boa, que você pode ganhar muito mais nela do que em outros títulos, também é uma vantagem para você. Tudo bem? Então esse é o título Tesouro Pré-fixado. Lembrando, Tesouro Pré-fixado, ele já tem uma taxa pré-fixada. Então quando você compra ele, você já sabe qual taxa que ele vai pagar. Beleza? Então, vamos para o próximo aqui, que é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, né? Então, como funciona? O Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, ele basicamente é igual o Tesouro Pré-fixado. A diferença é que os juros, né? Então, assim, vai estar tendo, você investir o seu dinheiro e vai ter a rentabilidade desse título. Esses juros, né, que é a própria rentabilidade, ele vai ser pago para você a cada 6 meses, certo? Então, a cada 6 meses, esse valor cai na sua conta. Tudo bem? Então, a cada 6 meses cai esse valor na sua conta. E antigamente, né, era o título chamado de NTNF, né, que era a nota do Tesouro Nacional, série F, e hoje é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Então,
Algumas vantagens, você tem pagamento de juros semestrais, não somente no vencimento, né? Então, ou seja, sempre vai cair o dinheiro para você e também possibilidade de reinvestimento, né? Então, assim, a cada 6 meses caiu o valor lá dos juros da rentabilidade, você pega aquilo e reinveste. Então, ou seja, você sempre vai ter cada vez mais títulos, beleza? Então, tesouro pré-fixado. Vamos conhecer o próximo aqui. O próximo é o tesouro IPCA, tudo bem? Então, nós já falamos um pouquinho do indicador do IPCA, né? Então, o tesouro IPCA, antigamente chamado de NTNB, principal, nota do Tesouro Nacional, série B. Beleza? Então, galera, como que funciona o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA, geralmente, quando você entra na corretora, vai ter assim, Tesouro IPCA 2025. Aí vai ter lá uma taxa que ele vai te pagar, né? Então, 4,30, um exemplo, mais inflação. Então, o que acontece? Quando você comprar esse título, ele vai te pagar uma taxa, que vamos dizer que ela vai estar aí pré-fixada, né? Então essa taxa já está determinada, que é 4,35, mais a inflação, né? Que vai ser o quê? Vai ser o IPCA do período. Então essa taxa do IPCA, lembrando como a gente viu na aula dos indicadores econômicos, essa taxa ela pode variar. Então assim, ela pode subir, ela pode crescer, ela pode ficar estabilizada. Mas o que o IPCA ele vai te garantir, gente? Ele vai garantir o seguinte, que o seu dinheiro não vai ser desvalorizado. Então, ou seja, você vai comprar um título e que você vai ter nesse título é o quê? É a correção do seu dinheiro. Então, se você comprou R$ 1.000 hoje e você vai resgatar esses R$ 1.000 daqui a 5 anos esses R$ 1.000 ele vai estar corrigido pela inflação. Né? Lembra que quando a gente fala de inflação, vamos colocar um exemplo aqui, um produto, essa caneta aqui, né? Essa caneta, vamos supor que em 2005 você pagava nela R$ 1. Esse era o preço da caneta. Devido à inflação, aumento do período, as coisas, essa caneta você não consegue mais comprar ela por R$ 1. Ela já tem um valor um pouco superior. Então talvez essa caneta custe R$ 5, custe R$ 10, enfim. Ela tem o valor dela. Então a tendência dos preços, geralmente com a inflação, é de subir. Então, R$ 1.000 hoje não vai ter o mesmo valor que R$ 1.000 daqui a 5 anos, certo? Ou seja, o seu poder de compra com R$ 1.000 hoje, daqui a 5 anos, não é o mesmo poder de compra. Então, com os títulos do Tesouro IPCA, uma coisa você já tem garantida, que é o quê? É a correção do seu valor. Então, opa, o dinheiro vai estar protegido porque ele vai estar corrigindo a inflação. E mais uma rentabilidade, beleza? Aí, uma coisa interessante, você às vezes vai ver lá no site da corretora e vai ver assim, o tesouro pré-fixado talvez está pagando 9%. E o tesouro IPCA vai estar pagando 5,5%. Mas a inflação é se falar, mas às vezes o IPCA ele compensa mais porque isso aqui está só pagando 5%. Só que às vezes, gente, a inflação ela pode estar lá em cima, né? E aí, às vezes, o pré-fixado ele acaba sendo prejuízo, né? Por quê? Porque a taxa dele já está pré-fixada e a inflação foi muito maior. Entendeu? E aí, às vezes, se você somar a inflação com a sua rentabilidade, você tem um pouco mais. Beleza? Porque você tem a taxa pré-fixada do IPCA, que ele já determinou, mais a inflação. Beleza? Então, assim, essa é uma modalidade de título que nós temos, né? Então, Tesouro IPCA. Então, qual que é a vantagem dele, né? A rentabilidade acima da inflação, como nós falamos, o dinheiro está garantido, e é indicado para fazer poupança de médio e longo prazo, né? Geralmente os tesouros IPCA, você tem aí 5 anos, 6 anos, 4 anos, então ele é médio e longo prazo, tem até de 10 anos, 12 anos. Então ele é focado mais para isso, né? No meu ponto de vista, né? Focado mais para quem quer ter poupança, beleza? Então vamos conhecer o próximo título aqui, que é o Tesouro IPCA com juros semestrais, beleza? Então, assim como foi o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, o Tesouro IPCA, o que vai acontecer? Ele também vai ter os juros semestrais. Então, vamos dar um exemplo. Você comprou um Tesouro IPCA, que ele vai te pagar, né, anual 5,35 mais a inflação. Então, o que vai acontecer? A cada 6 meses, o Tesouro ele vai depositar na corretora a rentabilidade do seu título. Então, o seu título rendeu o valor X, a cada 6 meses, esse valor vai cair lá. Beleza? Então, quais são as vantagens que você tem, né? A rentabilidade ainda em cima da inflação, porque ele vai
rendeu IPCA mais uma taxa. Ele é indicado também para quem quer fazer poupança, então médio e longo prazo, e também recebimento de cupons semestrais de juros, né? Então, cai o dinheiro e você pode também reinvestir esse dinheiro, beleza? Ou você pode sacar o dinheiro da corretora se você quiser e utilizá-lo. Mas lembrando que quanto mais a gente reinvestir, mais patrimônio iremos adquirir, beleza? E o próximo título que nós temos aqui é o Tesouro Selic, beleza? Então, na aula de indicadores, nós vimos sobre a taxa Selic. Só para a gente fazer uma review, né? O Selic é o quê? A taxa Selic é a taxa básica de juros, né? Então, as outras taxas surgem através de uma primeira taxa, né? Precisa ter alguém para se comparar, né? Para se modelar. Então, essa taxa é a taxa Selic, né? O governo vai mexendo nela, então às vezes ela está um pouco mais alta, às vezes ela está um pouco mais baixa. Então, o que acontece? Com o Tesouro Selic, você tem uma rentabilidade interessante, seu dinheiro também está protegido nisso, né? Geralmente, o Tesouro Selic ele vai te pagar um pouco mais do que a poupança, beleza? Então, o Tesouro Selic, vamos ver um pouquinho sobre ele. Antigamente ele era chamado de LFT, né, Letra Financeira do Tesouro, hoje é Tesouro Selic. Então, quais são as vantagens que nós temos, né? Então, vantagens é uma rentabilidade pós-fixada, né? Porque ela é pós-fixada porque ela vai variar com o indexador da Selic, né? E da taxa de juros da economia, e não possui rentabilidade negativa em caso de resgate antecipado. Então isso é interessante. Então se você quiser, como ele vai estar sempre rendendo a taxa Selic, então você não tem essa rentabilidade negativa, né? Não tem essa possibilidade. Já no tesouro pré-fixado, às vezes no tesouro IPCA, dependendo do momento que você for fazer o resgate, dependendo também do momento que você comprou o título, você pode ter uma rentabilidade negativa, né? Porque você está antecipando, você tem um imposto de renda alto, se você pegar vamos colocar o período durante 30 dias, né? Antes dos 30 dias você paga IOF, você vai pagar imposto de renda que é de 22,5%, então assim, umas taxas muito altas, beleza? Fora também da marcação de mercado que a gente vai aprender um pouquinho depois no nosso curso. Então, já no Tesouro Selic você não tem rentabilidade negativa. Então, ele sempre vai estar variando a Selic. Dependendo do momento que você comprar, isso pode te ajudar bastante, né? Um exemplo claro aqui no governo Dilma, ali no período ali de 2013 para 2014, a taxa Selic chegou a bater 14%. Então, olha que lindo, o seu dinheiro sendo indexado a 14% ao ano, né? Hoje em dia, no período que a gente está gravando o curso, a rentabilidade é um pouco menor, né? A gente já está em um período de 6,5%, né? E a poupança, né? Ela está rendendo 70% da taxa Selic, né? Então, ou seja, no Tesouro Selic você ainda ganha um pouco mais do que a poupança, e no longo prazo a diferença é ainda maior, né? No curto prazo eles ficam bem próximos, tá? Quando a gente olha no gráfico, a gente vai ter uma aula sobre o simulador, você vai ver. No curto prazo, a Selic com a poupança, ela fica aqui, ó. A Selic ainda fica acima da poupança, tá? Porém, no longo prazo, elas crescem, né? Porém, a distância da Selic é muito maior do que da poupança. Então, também é uma outra possibilidade para você. Beleza? Então, só para a gente revisar a nossa aula, nós temos o tesouro pré-fixado, né? O que é o tesouro pré-fixado? É uma taxa já pré-estabelecida. Então, quando você compra, você já sabe a sua rentabilidade. Simples e fácil, beleza? Aí nós temos o tesouro IPCA, né, que ele vai te pagar uma taxa mais a inflação. Lembrando que com o tesouro IPCA é muito difícil da gente saber quanto vai ser a nossa rentabilidade no futuro, porque isso vai depender do IPCA. Então, às vezes, por exemplo, quando você for utilizar algum simulador, a gente vai ter aula de simulador, você vai ver que vai mostrar uma rentabilidade. Por quê? Porque ele está mostrando o valor de hoje, né? Mas se você comprar um título IPCA 2030, daqui a 11 anos, esse valor talvez seja muito maior, porque a inflação talvez seja muito mais alta, talvez seja menor. Enfim, há 11 anos tem muita coisa ainda para acontecer, né? Mas o seu dinheiro vai estar garantido pela inflação, então você não vai ter perca nessa questão de poder de compra do seu valor financeiro, né? O seu valor que você investiu, ele não vai estar desvalorizado, beleza? E nós temos o Tesouro Selic, que ele vai te pagar
a taxa Selic, beleza? Lembrando que o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA você pode ter ele também com juros semestrais, né? Para cada 6 meses você receber ele, ou então você tem o integral que você recebe só no final. Tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato. Ou então você pode voltar o vídeo, pegar algumas partes, pausar, voltar, voltar, pausar, pausar, voltar. E aí você consegue pegar tudo certinho. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Beijo do gordo e bons investimentos.